ainda estou aqui, eu fiquei surpresa com o número de jovens, e nem tão jovens assim, que parece que não sabiam que o Brasil tinha vivido uma ditadura. O senhor teve essa ideia, teve essa impressão quando viu o sucesso que o filme fez também? Sim, o filme foi muito bem feito, né? Muito bem assim, articulado. É um filme muito sutil, muito sensível e falou de uma coisa, de um acontecimento histórico que a gente sabia, né? Todo mundo que viveu aquela época sabia do caso do Rubens Paiva e de outros casos que aconteceram também. E o que a gente também percebe, é que nas últimas décadas, as gerações que vieram vindo, elas não se aprofundaram na história, não sabiam, não tinham conhecimento. Alguns até, muitos, defendiam o que aconteceu, achavam que estava certo, que tinha que reprimir mesmo, né? Defendiam a tortura. Eu tenho me batido muito na rede social com muitos brasileiros e brasileiras que vêm com violência e com essa polarização política que está havendo, vêm defender, alguns usando camiseta do torturador, do Coronel Ustra, que era um monstro, um assassino, e me torturou pessoalmente, me deixou com sequelas de surdez, de parcial nos dois ouvidos, e matou gente com as próprias mãos. Então, a gente vivia muito, assim, muito desnorteado, vamos dizer assim, muito chateado de ver que o brasileiro, uma parte do Brasil, por desconhecimento, por ignorância ou mesmo por maldade, achava, naturalizou aquela situação. Então o filme foi importante para mostrar, né, no caso da família Paiva, o que aconteceu e, obviamente, das outras centenas ou milhares de famílias que tiveram, não exatamente o caso como igual, mas como a minha, por exemplo, eu fui preso, tinha 18 anos, fiquei lá 2 meses preso, Eu passei queria, pela mão do... eu queria começar então daí. O senhor é médico, cirurgião, e na época o senhor tinha 18 anos e o senhor estava na faculdade de medicina, é isso? terceiro ano da Escola Paulista de Medicina. E por que o senhor foi preso? Eu fui preso porque eu era oposição ao governo militar. Nós, estudantes, na época, você sabe, estudante jovem sempre é rebelde, é contrário às coisas erradas, né? E sincero no que faz, né? Fala e faz coisas. Então a gente fazia no centro acadêmico da Escola Paulista de Medicina, que se chamava e se chama Centro Acadêmico Pereira Barreto. Pereira Barreto é um grande médico paulista que recebeu esse nome como em homenagem, o centro acadêmico em homenagem a ele. E a gente fazia jornal, a gente fazia reuniões, a gente estava reorganizando a União Nacional dos Estudantes e tinha contato com todas as organizações de oposição ao governo, clandestinas ou não. Né? Nós fomos presos, acusados de estarmos participando da luta armada. Mas eu nunca participei da luta armada. Eu nunca dei, nem arma eu tenho, nunca tive. Nunca dei um tiro, nunca dei um tapa em ninguém. Então, inclusive, nós éramos contra é, é, fazer oposição ao governo de arma na mão. A gente era a favor de usar a inteligência, a palavra, a mobilização. Mas fui preso porque tinha um colega de turma que tinha uma parente que pertencia a uma dessas organizações. E a gente ajudava as pessoas que estavam fugindo do governo, clandestinos, né, que viviam no inferno, né, de clandestinidade, ou remédios, às vezes consulta médica, às vezes até alimentos, né? A gente fazia essas correntes de solidariedade, como lá na Itália, na França, a resistência fazia contra o nazismo. A gente fazia aqui era uma ajuda humanitária, não era. A gente não tinha arma, nem. Eu nunca defendi a luta armada. No entanto, fui preso com essa acusação
E quase me mataram lá no DOI-CODE, quer dizer, o coronel Ustra, a equipe dele, aquele pessoal todo, nos tratou como se fôssemos, sabe, a pior das espécies. E tortura, quase 60 dias nós ficamos lá. Como, senhor, Essa como foi experiência. esse começo? Assim, o senhor foi preso, o senhor foi pego na sua casa? Como é que foi? O senhor Eu consegue? fui preso no, eu fui preso na calçada da minha casa. Eu morava com meu avô, minha avó, ali no Bosque da Saúde, na rua Guiratinga, 677. Eu saí de manhã para ir para a Escola Paulista, para tomar o ônibus na esquina ali da rua Guiratinga, o ônibus da CMTC que passava, que me deixava ali na rua Pedro Toledo, bem pertinho da Escola Paulista de Medicina. Eu ia todo dia de ônibus estudar, cheio de livro nos braços e tal. E aí veio duas veraneios do DOI-CODE, eram carros disfarçados, claro, com 10 homens, 5 homens em cada um, 10 homens no total, me cercaram e me levaram embora preso para lá, para o DOI-CODE, e a partir dali começou toda a história que eu vivi lá durante aquele Quando o tempo. senhor chegou lá, como é que o senhor foi recebido? O que aconteceu? O senhor ficou Não, em... então, eu fui recebido pelo próprio Ustra, porque eles tinham prendido uma pessoa no Mato Grosso, um estudante, e o estudante tinha um jornal que, depois de apanhar muito, estava deformado, me mostraram a foto dele, quase massacraram ele lá em Mato Grosso, e ele falou que quem tinha dado aquele jornal para ele era eu. E aí os caras ficaram 30 dias me seguindo, me campanando para ver qual era a minha atividade, né? O que eu fazia. Como eu não fazia nada, eu ia da escola para casa, da casa para a escola, até na biblioteca eles me fotografaram. Enfim, foi assim uma ação de inteligência, né? Com dinheiro público, perdendo tempo com um estudante de medicina e, e aí resolveram me prender. Aí eu fui para lá, fui recebido pelo próprio, fui interrogado pelo Ustra. Nessa primeira fase, eles não me torturaram fisicamente, só psicologicamente. Como? Muito. 3 dias eu fiquei lá. Aí eu convenci Eles eles que aquele. torturavam o senhor psicologicamente como? Dentro de um quarto, com uma luz na cabeça, vinha um, vinha outro, e gritava, e dizia que se eu não contasse eu ia ser morto. Era uma pressão enorme, mas não me bateram nesses primeiros 3 dias. Aí eu disse para eles, né, falei para o Ustra que aquele jornal eu achava na escola, que tal, e que eu não tinha nada a ver, que lá em casa tinha mais jornais daqueles, se ele quisesse podia ir lá em casa, eu tinha lá, que aquilo circulava na faculdade e tal. Aí ele mandou me soltar, mandou uma equipe na minha casa pegar os jornais. Quando nós chegamos lá na minha casa, minha tia, a irmã do meu pai, que morava lá junto com os avós, né, ela era viúva, eu cheguei, fui direto lá no meu quarto, no meu quartinho de estudos, abri a porta para pegar os jornais para entregar para eles. Aí os jornais não estavam lá. Falei, ué, cadê o jornal? Cadê os papéis que estavam aqui, tia? Ela falou, aqui ontem não, antes de ontem veio aqui fulano, seus colegas, fulano, Beltrano, Ciclano, 5, eu acho. Pegaram tudo aquilo, puseram num saco e mandaram tirar daqui, levaram para casa do seu tio, fulano. E aí pronto, dali já comecei a apanhar. E bateram inclusive neles, empurraram a minha avó. Eu tinha um tio paraplégico que morava lá também, na casa com a gente. Empurraram ele, derrubaram ele da muleta, que ele foi me defender, falou, poxa, não faz isso com meu sobrinho, todos de metralhadora. Aí me enfiaram dentro de um carro, levaram a minha prima junto, como refém, e fomos lá para casa do meu tio, chegou lá, estavam os sacos lá. Aí prenderam o meu tio também, foi um fuê. Levaram metade da família presa. E aí, a partir dali, o Ustra me bateu, me torturou muito e prendeu os colegas. Aqueles 5 eles foram na escola, na faculdade, prenderam aqueles 5 e prenderam mais 5 que moravam na mesma república dos 5. Então, levaram 10, comigo 11. Desses 11, 8 ficaram uma semana, levaram choques, uns bofetões e tal, foram soltos e ficou eu e mais 2
que ficamos lá quase 2 meses, e eles queriam o nome de quem entregava os jornais, eles queriam isso. E aí nós apanhamos demais, e nós não queríamos dizer o nome de ninguém para não comprometer, não colocar ninguém em perigo de vida. Mas por isso a gente sofreu muita tortura, eu e outros dois, para dizer o nome de quem era que levava aqueles jornais para a gente. Essa é a história nossa. E que tipo de tortura a que tipo de tortura o senhor foi submetido? As torturas tradicionais que eles faziam lá era choque, era é, surra, apanhar, telefone na orelha, aquele Que é o telefone telefone na orelha? é aquele tapa que dá assim na orelha, que quase que rebenta tudo o tímpano da gente, paulada, tinha lá uns cipós que eles batiam, era pau de arara, a tortura que era. Eles tinham uma escola de tortura muito bem organizada lá, e vinha até gente de fora, diziam que era da CIA, ensinar a tortura para tirar o máximo de informação. Tinha toda uma tecnologia que eles faziam, né? Tirava a gente da cela de madrugada, acordava a gente, levava para torturar, a gente acordava, aí vinha um bonzinho para dar água, aí vinha um mal para continuar batendo. Tortura tem toda uma tecnologia para poder extrair a confissão da pessoa, né? E é muito doloroso, eles sabem fazer choques eu tomei muito choque dentro das orelhas, por isso eu tive rompimento de tímpano, sangramento, e fiquei com diminuição de audição nas 2 orelhas por lesão permanente dos choques. E os meus colegas também apanharam muito. O Brilhante Ustra fez algum desses? Sim, ele batia pessoalmente, ele batia quando ele interrogava, ele torturava, e ele também, a equipe toda, ele batia um pouco, e aquilo é cansativo para quem bate também, né? Ele se cansava, mandava os outros continuarem. Ele era um monstro, aquele homem era um monstro, era uma fera, aquilo não era gente. Independente da ideologia de A, de B ou de C, tem 2 coisas ignóbeis na raça humana que eu acho que são ignóbeis de maneira assim imperdoável. Um é o terrorismo. Você botar uma bomba para matar inocente, ou sei lá, uma coisa desse tipo. O terrorismo, para mim, é muito recriminável. O outro é a tortura. Então, o sujeito pegar uma pessoa, prender, né, a pessoa desarmada, levar preso, levar para um quarto do governo, uma instituição militar, né, despir a pessoa e bater na pessoa até matar, como eu vi acontecer isso lá, ou até tornar a pessoa deficiente, como eu vi também lá, machucar até ficar deficiente, isso para mim é a coisa mais bárbara que tem, entendeu? Quem defende isso saiu fora da espécie humana. Saiu da espécie humana, está numa espécie de monstruosidade. Quem faz ou quem defende. Porque tem gente que defende isso como método de fazer política. Hoje tem gente que defende isso. Tem gente que anda com a camiseta do Ustra no corpo. É igual ou pior que ele. É igual ou pior que ele. Entendeu? Não é um ser humano, é uma raça, está fora da raça humana. Uhum. Nem animal é, porque animal não tortura. Animal mata para comer, animal não tortura o outro. Mata e come, mas lá não, lá eles torturavam para ver o cara sofrer para arrancar uma confissão. Quando o senhor fala lá, é onde? Em que Lá lugar? no Doicode. No Doicode, aqui estava ali na Rua Tutóia. sim, sei. Ficava atrás da 36ª delegacia. 36ª delegacia de polícia, ali atrás, nos fundos da delegacia, ficava o Doicode. Mas eram os doicodes pelo Rio todo, e o DOPS também, né? Aqui tinha o DOPS do Fleury, também fiquei lá 15 dias no DOPS. Depois ou na mesma época? Antes de ser solto, mandava para o DOPS. Eu fiquei 15 dias no DOPS, eles falavam que ia cumprir pena. Mas lá no DOPS eu não fui torturado. Mas o DOPS também, na mão do delegado Fleury, era um centro de tortura que eles disputavam quem conseguia maltratar mais os presos, entendeu? Eles disputavam, eles faziam gincana de tortura, de torturadores.
A história de que a pessoa ficava molhada com os pés num local molhado para dar choque. Uma vez ele me Ele e o juntou aí, Ustra. ele me juntou, me despiu, me colocou em pé em cima de duas latas de leite em pó, leite ninho em pó, jogou água no chão com sal, jogou água no meu corpo e aí dava choque para poder ampliar o efeito do choque, né? Isso aí eu sofri também. Choque e batia com um pedaço de madeira, tipo assim, de um cipó, né? E batia também bastante e fiquei lá quase a noite inteira eles fazendo isso. Se você ficar em pé muito tempo em cima de uma lata de leite em pó, arrebenta o seu pé. Você não aguenta. Aí queria descer da lata, eles batiam para não descer da lata. Você está falando que Enfim, o próprio Ustra fez ele esse. estava na sala comandando tudo, era ele comandando. E mais uma turma da equipe dele. A equipe dele, eu não lembro quantos eram exatamente, mas eram várias pessoas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, gente da Polícia Civil. Era bem, assim, bem mesclado lá. Eram loucos, né? Pessoas loucas, porque o cara que é torturador, por profissão, ele não é normal, ele é louco, ele é monstro. Ele é louco, ele é um louco do mal, entendeu? E tem os loucos do bem também, né? Você pegar os loucos do bem, são muitos no mundo, né? Para você fazer alguma coisa diferente do mundo, você tem que ser meio doido, né? Tem o louco do bem e eles eram loucos do mal, né? Loucos da morte, do sofrimento. É realmente muito difícil de descrever, porque era realmente uma monstruosidade. E aí o senhor ficou preso lá 2 meses, é isso? Eu fiquei quase 2 meses, não chegou a ficar 2 meses. O meu pai conseguiu lá, minha família mora em Macaé, meu pai e minha mãe moravam lá, já faleceram, meus irmãos moram lá. Eles conseguiram, meu pai conseguiu com um coronel que tinha sido colega de turma do Ustra, e jogava baralho na casa do meu avô. Meu avô tinha lá um carteado de domingo, e os amigos, jogar buraco, né? Meu avô era muito social, né? E gostava, e fazia aqui domingo à tarde, depois do almoço, era até de noite, a turma, aquelas equipes disputavam ali na mesa, e esse coronel ia lá, ele ia lá jogar buraco lá. E aí meu pai falou para ele que eu tinha sumido, que eu estava preso, tal. Ele falou: "Não, eu vou te dar um bilhete, você vai lá no DOI-CODE de São Paulo para ver se você vê ele", que ninguém me via. A família estava em polvorosa, não tinha notícia. Aí meu pai pegou aquele bilhete, o homem escreveu o bilhete num papel de cigarro em cima da mesa, a lápis. Assinou o nome, falou: "Entrega isso lá, manda entregar para o Ustra". Aí meu pai veio a São Paulo com aquele bilhete, foi lá, entregou para o guarda da portaria, o guarda foi lá, entregou para o Ustra, e meu pai entrou para me ver. Ele deixou entrar porque o outro tinha pedido, o colega dele, o amigo dele lá do Rio. E aí meu pai entrou, quando me viu, ficou muito nervoso, me xingou: "Você também, vem para cá, a gente se mata, você estudar medicina, você vai se meter com isso, e não sei o quê, a nossa família está envergonhada e tal, e não sei o quê". Me deu uma bronca. Aí eu falei: "Pai, você e meus braços assim, todo machucado, de choque, né? Cicatriz, os braços, equimoses e tal". Eu falei: "Olha, o senhor veio aqui me torturar, o senhor não precisa se preocupar, que aqui tem gente que paga com seu imposto, que é muito mais competente para isso do que o senhor. Não precisa se desgastar para me torturar". Aí desabou, meu pai desabou, era um homem muito bom, né? Desabou em choro, me abraçou e não queria ir embora. Falou: "Eu vou ficar no lugar dele, soltam ele que eu fico aqui cumprido no lugar dele". E precisou de uns 4, 5 caras para puxar o velho para fora, para botar o velho para ir embora, porque ele não queria sair, se agarrou comigo. Foi uma cena. E aí caiu na real, que os caras, como é que era a coisa. Tomou uma raiva do regime, ele era meio conservador, assim, meio, né? Ele apoiava o regime militar na época. Aí quando ele viu aquilo, né, comigo, eu falei: "Aqui acontece isso com o filho de muita gente, não é só comigo". Ele tomou uma raiva do governo, do regime militar, que nunca mais ele virou uma oposição
forte contra o regime, porque, claro, o filho dele, né? Então, esse foi um episódio que nós vivemos lá no 72. E o senhor fez, 19... e o senhor fez algum tratamento de psicoterapia para além Não, 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 não. de contar dessa forma que você Não, está contando? não. Minha psicoterapia foi o mundo e a vontade de mudar o mundo. Não fiz psicoterapia nenhuma e eu não tenho trauma assim, psicológico. Eu tenho sim, quer dizer, eu vi o filme, né, o filme lá do Walter Salles, eu vi o filme, no filme eu confesso que eu fiquei bastante assim impactado. É como se tivesse uma pedra de 100 quilos me apertando o peito na hora que eu estava dentro do cinema. Porque veio tudo aquilo à tona, a prisão dele, eu lembrei da minha. Então aquilo me, né, mas no dia a dia, quem tem sonho, quem tem propósito na vida, quem ter objetivo na vida de transformar esse mundo, de melhorar a vida dos seus semelhantes, é a melhor psicoterapia que tem é essa. Eu não gastei um centavo e não precisei de fazer, não sentar nunca num divã de psiquiatra ou de psicanalista, porque eu já saí dali para continuar a luta para acabar com aquilo, entendeu? O dia que eu tive alta de lá, que o cara falou, olha, você nunca... Esse capitão Albernaz foi que me deu o alvará de soltura. O capitão Albernaz era um codinome de um torturador lá, famoso aí, tá por aí. Eu acho que tá vivo ainda. E ele me chamou lá no canto e falou, olha, você é estudante de medicina, você vai embora hoje, porque você tá de alta, eles falavam. E não fala para ninguém que você teve aqui, o que aconteceu aqui, senão você pode voltar para cá e aí você não sai mais. Você fica quieto, vai estudar sua medicina e tal, me dando esses conselhos. Falei, tá bom, tá bom. Peguei minha trouxinha que estava lá, e saí na porta ali na rua Tutóia, abanei a mão para um táxi, o táxi parou, e eu já ali, né, na hora da saída, eu já falei para o motorista, você sabe o que é isso aí? O motorista falou, isso aí é do exército, não sei o que, da polícia. Eu falei, não, isso aí é o sucursal do inferno. E fui dali até a casa do meu avô, contando para o motorista o que tinha acontecido. Nunca mais parei de contar. Precisa contar. O que o filme fez, eu faço a vida inteira. Há 55 anos que eu faço isso. Contar. Contar para todo mundo o que houve comigo, o que houve com os outros, porque isso a gente não pode admitir que aconteça no Brasil nem em lugar nenhum do mundo. E o Estado ressarciu o senhor de alguma forma, não? Eu ganhei do Estado de São Paulo e depois do governo federal, eu ganhei acho que 20 mil de um e 30 mil de outro. Eu ganhei 50 mil de indenização por causa da perda da minha audição. Minha vontade era fazer cardiologia quando eu entrei na Escola Paulista. Daí eu fui fazer gastrocirurgia porque eu não consigo escutar direito o sopro cardíaco, então eu não podia ser um bom cardiologista, né? Eu mudei de profissão graças aos choques e às pancadas do coronel Ustra, Dr. Tibiriçá, como era o apelido dele lá no DOI-CODE. O codinome dele era Dr. Tibiriçá, aquela monstruosidade humana, né? Aquele homem era um monstro, não era um ser humano, era um monstro, uma fera, entendeu? Eu digo isso aí para todo mundo. Ele é ídolo da extrema-direita no Brasil hoje, né? A extrema-direita tem que ser internada num hospício. Quem tem o Ustra como ídolo tem que ser trancafiado num hospício e fazer tratamento daqueles tratamentos bem que a psiquiatria nem faz mais, porque ter o Ustra como ídolo, a pessoa não está na sua condição humana normal. Eu vou repetir, né? Saiu fora da raça humana. Dizem, né? Depois o menino me confirmou, lá do PT, que saiu do PT, o baixinho, Hélio Bicudo. Hélio Bicudo, antes de morrer, ficou muito meu amigo. Eu conversava muito com ele. Ele já não estava mais no PT, já estava crítico ao PT. E eu também sou muito crítico ao PT por muitas coisas, né? Bolsonaro, para mim, é a cara da barbárie. É a cara da barbárie. Bolsonaro, para mim, é a cara da barbárie. Mas eu, na minha posição pessoal, que para caminhar o Brasil, nem uma coisa nem outra. A gente tem que reconstruir o centro democrático, não o centrão, não é o centrão. É o centro democrático de democratas, liberais,
centro-esquerda, centro-direita. Hoje morreu um homem de direita extremamente digno, que eu admirava demais, o Cláudio Lembo. Esse tipo de gente na direita, eu convivo com eles numa boa, a gente discute política ideologicamente sem se destruir. Discute para construir, para chegar num consenso. E tem os centro-esquerdas, como foi o Hélio Bicudo, como tem outros aí, né? E o pessoal que é centro mesmo, que não se define nem para a esquerda nem para a direita, e que tem. O importante é ter dignidade, é não roubar o dinheiro público, como o PT roubou demais, demais, se chafurdou no dinheiro público, né? Não é pregar a barbárie, a morte, a tortura, como a direita maluca prega, essa extrema-direita. Então, eu estou nessa posição, eu sempre fui dessa posição e defendo isso hoje. Está difícil, mas é o que eu defendo. Agora, eu estava te contando que o Hélio Bicudo me disse, confirmou o que a gente ouvia falar como lenda, que o Dom Paulo Evaristo Arnes foi lá no DOI-CODE, que ele tinha um sobrinho que estava preso junto com a gente, que também estava apanhando muito. Chamava Egberto, uma coisa assim, era um gaúcho, ou catarinense, não me lembro. Acho que é catarinense. E o sobrinho dele estava apanhando muito e ele foi lá. Ele era recém-nomeado cardeal de São Paulo e ele se vestiu de cardeal e foi lá no DOI-CODE, entrou pela porta. Acho que o guarda pôs uma metralhadora na cara dele e ele falou: tira essa metralhadora que eu sou enviado do Papa. Estou aqui em nome da Igreja Católica. Subiu a escada, entregou na mão do Ustra um rosário e um evangelho. E falou só isso: volte para a raça humana. Virou as costas e foi embora. Dom Paulo Evaristo Arnes. A partir daquele dia, a pauleira em cima de nós diminuiu. A gente acredita isso, a essa ação corajosa do Dom Paulo. E eu tinha muita dúvida se isso não era folclore, porque sabe como é, né? Lenda é lenda, né? Mas depois, no final da vida, o Hélio Bicudo, eu perguntei isso para ele, ele falou: não, Natalini, foi verdade, eu estava junto com o Dom Paulo, acompanhei ele lá, eu era da Comissão de Justiça e Paz, e fui com ele no DOI-CODE, eu vi isso acontecer. Então, uma ação, vamos dizer assim, honrada e corajosa do cardeal Paulo Evaristo Arnes, né, que fez isso. Enfim, nós não falamos o nome da menina, e aí tem um episódio para terminar o meu relato assim, sucinto para você, muito interessante, porque tinha um guarda de muralha da Polícia Militar que ficava tomando conta das muralhas do DOI-CODE. O nome dele lá era Joaquim, a gente não sabia o nome verdadeiro, mas todo mundo chamava ele de Joaquim. Ele trabalhava à noite, ele era guarda. E um dia ele chamou um dos três de nós que estava lá, e chamou na porta da cela, assim, bem escondidinho, e falou assim: vem aqui. Teu pai mandou te avisar que você já pode falar o nome da sua irmã, porque ela já fugiu para o Chile. Aí, aí ele falou pro menino, pro meu colega lá, que era o irmão da menina lá, que algumas coisas que só ele e o pai dele sabiam. O pai dele contou para o guarda para poder dar credibilidade ao que o guarda tinha falado para ele. E nós passamos a noite toda, nós três sentadinhos ali, discutindo se a gente devia ou não falar o nome da irmã dele. E nós chegamos à conclusão que o guarda estava falando era verdade. Aí, no dia seguinte, de manhã, na hora de subir para a tortura, ele subiu e lá ele falou: não precisa me bater, que hoje eu resolvi falar. O nome da pessoa, a pessoa é minha irmã, o nome dela é tal. Os caras viraram doidos, né? Pegaram as viaturas, saiu aquele monte de veraneio correndo, foram lá para Rua das Palmeiras, onde ela morava, para prender ela. E chegaram lá, cercaram o quarteirão todo e tal, e para prender ela. E aí chegaram no prédio, o porteiro falou: não, fulana não está mais aqui, ó. Faz uns 4 dias que ela pegou a mala e foi embora. E não voltou mais, entregou a chave e foi embora. Ela já estava no Chile e escapou da prisão. Então, ele só disse o nome da pessoa depois que recebeu aquele recado. A gente estava disposto a morrer ali, sem falar o nome de quem entregava aqueles jornais lá
na Escola Paulista de Medicina. Quem era a pessoa, ela sim era membro da organização. Ela era membro, ela tinha ligação orgânica. Nós não, nós éramos estudantes revoltados com o regime militar que conversávamos com todas as organizações, clandestinas ou não, passavam ali para pedir coisa para a gente. Ó, tem um fulano que está aí escondido, precisa de operar tal coisa. Aí entrava com nome falso, a gente arrumava para entrar no hospital, arrumava para operar. Eu juntava remédio para dar para o pessoal levar para tomar, entendeu? A gente fazia esse papel assim, que era um papel de resistência mesmo. E nós pagamos. Bom, depois daquela prisão, eu fui preso mais 16 vezes. Porque, como eu fiquei marcado, e eu era muito agitado, eu fazia muita agitação política na escola, mesmo depois como médico, eu fiz tanta mobilização contra o regime que eles me marcavam e me pegavam. Mas aí não era mais, eram prisões menos, não, ficava 2 dias, 3 dias, não tinha mais tortura, eram coisas mais assim, para dizer, ó, você para de fazer isso, você está nos atrapalhando. A última vez que eu fui preso, já era o governo do Sarney. Nós estávamos fazendo aqui no Largo 13 um protesto, não me lembro exatamente por que a gente estava fazendo protesto, mas um protesto de rua, pacífico, né? Com megafone e tal. E aí a Polícia Federal me levou e eu fiquei lá umas 4 ou 5 horas dando depoimento. Foi em 1985, já não tinha mais o general presidente, era um presidente civil, mas o vício como é que é, o cachimbo faz o vício, né, a boca torta. Então me levaram, né? Foi a última vez. Depois disso eu fui 17 vezes preso. Depois desde 85, então vou fazer quantos anos? 40 anos que eu não fui mais preso. E depois que o senhor saiu dessa primeira vez, que foi para mim traumática, da sua prisão, o senhor nunca mais teve sonhos, nunca teve nada assim, que pesadelos, essas coisas? A gente ficava, até eu me acostumar com o que me aconteceu, a gente ficava numa posição psicológica de defensiva, né? Eu não tinha, assim, apavoramento, né? De ter pesadelo, assim, não tinha. Eu curtia o sofrimento de uma forma muito pacífica, né? E também nunca tive ódio dos meus torturadores. Na Como verdade, o senhor muitas vezes, conseguiu isso? não sei, é a minha natureza de não ter ódio pelos meus semelhantes, né? E eu não sou religioso, né? É uma questão humana mesmo, entende? Não é porque Deus vai me castigar, não é por isso, é porque eu nasci para conviver de maneira pacífica e solidária com os meus semelhantes, mesmo eles sendo monstruosidades como foram os meus torturadores. Eu tinha, às vezes, pena deles, né? Eu achava que eles tinham que ir para um tratamento. Eu nunca tive ódio de exterminar. Tanto tem um episódio comigo que é muito interessante, que depois de 4 anos fiz residência no Hospital do Servidor do Estado, né? Eu fiz cirurgia e passava nas clínicas e eu fiquei um mês em cada clínica. Eu fui na clínica de ortopedia. Eu estava lá no pronto-socorro do Servidor do Estado, aqui na Avenida Ibirapuera, e veio um cara para me atender com a muleta, com o pé machucado, sentou na mesa, eu fiquei olhando para ele e falei, ué, eu conheço esse cara. Não que eu conheço ele, eu conheço ele, pô. Aí acendeu a luz. Era um cara que tinha me torturado no doicode 4 anos atrás. E muito. Tinha me batido, mas ele era violento. E aí ele sentou lá, eu pedi um raio-x, eu não fiquei quieto, não falei nada. Pedi um raio-x, ele foi lá, fez o raio-x, voltou, tinha uma fratura assim nos ossos do pé, e eu falei, senta aí que eu vou reduzir a fratura e vou te tratar. Sentou, eu peguei uma agulha bem fininha, botei xilocaína para não doer, injetei ali, fiz uma anestesia local, falei, ó, isso aqui é para não doer, porque eu vou puxar teus ossos e tal. Daí eu peguei, puxei os ossos, botei no lugar, botei uma tala de gesso, engessei, falei, agora vem aqui que eu vou te dar a receita. Ele sentou lá na mesa, com a muletinha dele,
Aí eu falei, você não está me reconhecendo? Ele ficou olhando para mim e falei, não. Falei, pois então, eu sou Gilberto Natalini, aquele que você quase matou na tortura lá no DOI-CODE em 72. Você não lembra que você me bateu, quase que me matou? Eu parecia um pedaço de pano velho rasgado, de tanto vocês me baterem, e você pessoalmente. Eu sou eu. Eu estou aqui agora, eu sou médico aí, estou curando o seu pé da maneira melhor possível. Eu quis com isso te mostrar como que o ser humano tem que tratar o outro, não como você me tratou lá. É como eu estou te tratando aqui, porra. O cara, meu Deus, o cara levantou, largou a muleta, saiu correndo, pulando, segurando na parede assim, pulando pelo corredor, virou a esquininha lá, sumiu, largou a muleta ficou lá no hospital. Eu falei, meu Deus do céu, que covardia, né? Que ele tomou um susto, né? Mesmo porque eu tratei ele muito bem, né? Eu perguntei para ele, você está sentindo alguma dor? Nada. Eu falei, é assim que a gente trata os outros, é para ninguém sentir dor. É o contrário. Não é o que você fez comigo. Pelo amor de Deus. Foi a melhor vingança, é melhor do que eu tivesse arrancado o pé dele ali, pô, tá certo?